Republicado o edital da PGE São Paulo. E nesse vídeo você vai ver tudo o que foi alterado, o que foi mantido, por que foi necessária a republicação do edital. Meu nome é Gustavo Andrade, eu sou procurador do Distrito Federal, coordeno cursos aqui na aprovação PGE e para você que não sabe, eu também já fui procurador do Estado de São Paulo. Te convido para seguir o nosso canal e não perder nenhuma informação relevante que temos para os concursos da advocacia pública. Pessoal, vamos lá, direto ao ponto para que você não perca tempo de estudo. O nosso objetivo é esse, informações importantes num curto espaço de tempo. Primeiro lugar, o que houve? Por que foi necessária a republicação do edital da PGE São Paulo que já havia sido publicado? Bom, pessoal, o que aconteceu? O edital da PGE São Paulo, ele efetivamente foi publicado anteriormente, porém existia um vício formal. Por quê? É necessária, segundo a legislação paulista, que o Conselho Superior da PGE São Paulo analise e opine sobre o edital, tendo assim uma votação a respeito das regras dos certame de como vai ser estabelecido. E não tinha ocorrido essa reunião, não tinha ocorrido essa votação, essa deliberação, e justamente por isso, em razão desse vício, houve uma suspensão rápida do edital que foi publicado anteriormente para que houvesse essa reunião e aí sim, após essa reunião, ocorresse a continuidade do concurso com a nova publicação do edital. Bom, o cenário é esse. E aí o que aconteceu? Houve alteração nessa reunião do conselho? Não houve? O que foi deliberado? Basicamente, o edital é praticamente o mesmo com alterações pontuais. E vamos lá, primeiro o que é que a gente vai tratar aqui, e eu vou colocar na tela o que foi mantido. O que é que foi deliberado no conselho e foi mantido com relação à política de cotas. Vamos lá, pessoal. O primeiro item que foi mantido do edital foi o item 4.5.1, referente à nota mínima para cotistas. Vamos lá, o que é que fala o edital nesse ponto? O processo de entrevista será realizado após a divulgação do resultado da primeira prova escrita ou do resultado dos recursos interpostos em face dela, se o caso. E aí o item específico é o seguinte: serão convocados para entrevista todos os candidatos inscritos para as vagas reservadas às pessoas negras e que tiveram nota acima de 0 em cada matéria e média igual ou superior a 3 na prova objetiva. Esse item, como eu já disse, ele foi mantido, não teve nenhuma alteração com relação a ele. Agora, a gente vai entrar no que mais importa, naquilo que foi alterado. E houve alteração basicamente em 3 pontos importantes do edital. A divisão das 100 questões objetivas, da prova objetiva, obviamente. A divisão das questões da prova discursiva e também uma diferença na prova de títulos. Vamos passar um por um aqui a respeito dessas mudanças para que a gente possa deixar bem claro como era e como ficou o edital da sua prova da PGE São Paulo. Vamos lá. Primeiro ponto que é importante você saber é como era. A prova objetiva, ela, se você perceber aqui na tela, somente direito constitucional que tinha 10 questões. Todas as outras disciplinas eram iguais, eram 9 questões para administrativo, pessoal, previdenciário, ambiental, tributário e por aí vai. E aí, na reunião do conselho, o que foi deliberado? Uma redistribuição, se você notar, das questões de direitos humanos, filosofia do direito e sociologia jurídica para as demais disciplinas e, obviamente, em razão disso, uma redução do quantitativo de questões dessas duas disciplinas que são efetivamente novidades no edital da PGE São Paulo. É a primeira vez que vai ser cobrado direitos humanos, é a primeira vez que vai ser cobrado filosofia do direito e sociologia jurídica. E aí como é que ficou? Agora ficou mais equânime a divisão das questões, de forma que você tem aí 10 questões em constitucional, 10 em administrativo, 10 de direito pessoal e previdenciário, 10 em ambiental, 10 em tributário, 10 em financeiro, econômico e empresarial público, 10 de civil, 10 de processual civil, 10 de trabalho e processo do trabalho, e aí você vê 5 questões de direitos humanos e 5 questões do programa de filosofia do direito e sociologia
jurídica. Então você vê que aumentou-se o número de questões das principais disciplinas de edital de procuradoria, o que acaba sendo positivo, né, para quem vem estudando para concurso da advocacia pública, e reduziu-se o número de questões das disciplinas inéditas, né, de direitos humanos e filosofia do direito e sociologia jurídica. Além disso, pessoal, teve alteração, como eu já antecipei aqui, na parte da prova discursiva. A prova discursiva, para a gente falar a verdade, ela ficou mais pesada, porém tem um aspecto positivo nisso que eu vou explicar para vocês. Vem aqui comigo. A prova discursiva anteriormente, se vocês forem analisar aqui na coluna da esquerda, no como era, você tinha uma questão discursiva por disciplina para serem resolvidas no período de 4 horas. E como é que ficou? Houve um acréscimo de questões. Você teve a soma de uma questão a mais em civil, em ambiental, em trabalho e processo do trabalho. Foi mantido, né, uma questão da discursiva de humanos e uma questão de discursiva de filosofia do direito e sociologia jurídica. E na prova da tarde também foi acrescida uma questão de direito constitucional e uma questão em pessoal e previdenciário público, em tributário e em financeiro. Ou seja, acresceu-se questões nas principais disciplinas, uma questão a mais nas principais disciplinas, porém manteve-se uma questão discursiva para direitos humanos e filosofia e sociologia jurídica. Por que ficou mais puxado? Obviamente você vai ter o mesmo tempo para resolver mais questões, porém você tem aí um aspecto positivo. O erro de uma questão vai ser minorado pelo acerto de outras questões. Você dividiu o risco. Quando você tem mais questões discursivas, apesar da prova ficar mais, digamos, puxada, porque são mais enunciados, mais respostas a serem feitas, você diminui o seu risco de não saber determinado tema. Por exemplo, se você tivesse uma questão apenas de direito administrativo, uma questão apenas de direito civil e não soubesse, você zeraria aquela disciplina. Agora não, você divide o risco, porque você vai ter ali, naquela pontuação daquela disciplina, 2 questões a serem resolvidas. Na minha prova, que eu fiz quando eu fui aprovado, foi semelhante a este modelo que vai ser aplicado. Eram 2 questões por disciplina. Foi uma prova puxada, foi uma prova cansativa, mas eu tive a noção assim que era interessante você ter mais de uma questão, como eu falei aqui para vocês, justamente pelo fato de que isso aí diminui os riscos de você não saber a questão e acabar zerando aquela disciplina. Então, você aí vai ter uma questão a mais nas disciplinas que eu mencionei. E qual é agora, pessoal, a última alteração importante que ocorreu no edital? É justamente referente aos títulos. Foi acrescido mais uma hipótese de pontuação em razão dos títulos, e é justamente a residência jurídica com aprovação em concurso na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, ou seja, de forma a homenagear, a dar valor aos residentes jurídicos. O fato de ser residente jurídico vai representar aí 0,1 ponto por ano no completo de exercício. Eu acredito que seja correto esse acréscimo, porque você vê que tinha lá já a pontuação para os estagiários. Eu não vejo motivo para que os residentes jurídicos também não tivessem essa pontuação de titulação. Pessoal, basicamente foi isso que aconteceu. E a pergunta que todo mundo ficou se debatendo era se haveria ou não alteração da data da prova. Não ocorreu alteração da data da prova. A prova continua no dia 25 de fevereiro de 2024. Eu vou mostrar aqui para você o resumo de tudo que aconteceu para a gente passar aqui. Mantida a data da prova, 25 de fevereiro, mantido a nota mínima para cotistas. E o que é que mudou? Mantida as 10 questões de direito constitucional, reduzida a quantidade de questões de humanos, filosofia e sociologia jurídica, ambas agora com 5 questões, acrescida uma questão nas demais disciplinas que passaram a ter 10 questões. Na prova subjetiva, como eu falei, foi acrescida uma questão em direito civil, ambiental, trabalho e processo de trabalho, direito constitucional, pessoal e previdenciário público, direito tributário, direito financeiro, econômico e empresarial público e, por fim, como eu acabei de falar, alteração na prova de
títulos. É importante que você tenha essa noção de como ficou o edital, até para que você possa agora organizar melhor os seus estudos. E qual é a grande vantagem para a primeira fase? Houve uma redução, né, como eu falei, das questões de humanos, filosofia e sociologia, que são disciplinas que quem estuda, né, vem estudando para a advocacia pública, tem um grau de dificuldade maior justamente porque não é comum ser cobrado. Então, se você está me assistindo e você é um concurseiro que estuda para magistratura, para Ministério Público, você acabou sendo um pouco prejudicado, né? Você ia tentar a PGE São Paulo, você acabou sendo um pouco prejudicado, porque essas disciplinas, humanos, filosofia e sociologia, já são estudadas nos programas da magistratura, do Ministério Público, até de defensoria, às vezes principalmente direitos humanos em defensorias. Então, quem estudava para esses editais teria esse benefício na primeira fase da prova da PGE São Paulo, porque você ia ter mais questões desses temas. Como agora houve essa redução, você acabou sendo prejudicado e quem vem estudando historicamente para os concursos da advocacia pública e não tem afinidade com essas disciplinas, acabou aí sendo beneficiado. Aqui na aprovação PGE, você tem um reta final específico para a PGE São Paulo, que abrange, inclusive, a parte de direitos humanos, filosofia, sociologia, abrange aquelas obras específicas que foi colocadas no edital pelo examinador de filosofia e sociologia, as obras de Bobbio, as obras de Foucault, tudo aquilo vai ser abrangido no nosso material, com metas de leitura de doutrina, lei seca, informativos. Então fica aqui o convite para que você clique no link que está aqui na descrição desse vídeo, já baixe a semana 1 gratuita e comece a estudar para a PGE São Paulo. Afinal de contas, a data da prova não foi alterada, é 25 de fevereiro de 2024, então você tem aí pouco mais de 9 semanas para se organizar, estudar, e o meu conselho é que você literalmente faça isso, se organize, estude, se empenhe. Basicamente aí são 2 meses de estudo intenso para que você possa ter a sua aprovação e literalmente mudar de vida. E fica aqui mais uma vez o convite para que você baixe a semana 1 gratuita e já comece a estudar. Ficou com qualquer dúvida? Manda aqui no comentário, nos procura nas nossas redes sociais, a gente está aqui para ajudar cada um de vocês. E não esquece de seguir o nosso canal.